Olá! Em nossa devocional de hoje, nós vamos considerar um momento muito especial acontecido com dois discípulos de Jesus. Algo que está registrado no Evangelho de Lucas, no capítulo 24, versículo 15, que diz o seguinte: enquanto os dois discípulos conversavam e discutiam, o próprio Jesus chegou perto e começou a caminhar com eles. Essa é uma história tão bonita que aconteceu na época de Jesus, após a morte e ressurreição de Cristo. Uma história acontecida com duas pessoas que estavam presentes no momento em que Jesus foi preso, crucificado, morto e sepultado. E eles voltaram para casa, retornando para uma pequena aldeia onde eles moravam, a aldeia chamada Emaús. E na caminhada para esta aldeia, eles foram conversando sobre os acontecimentos, sobre aqueles anos vividos em que Jesus falava acerca do reino de Deus, falava acerca do amor, falava de uma maneira muito diferente dos mestres da época. Falava com uma autoridade que eles não tinham visto em nenhuma outra pessoa até então. E foram comentando os acontecimentos, sobretudo os acontecimentos derradeiros, quando Jesus foi preso, julgado, crucificado, morto e sepultado. E discutiam tudo isto. E não se deram conta de que um forasteiro se aproximou deles. Uma pessoa que eles não conheciam se aproximou deles na caminhada. E entrou na conversa. Ao se aproximar dos dois discípulos, Jesus, que para eles naquele momento era como um estrangeiro, um forasteiro, começou a dialogar com eles sobre os acontecimentos. E assim foi até chegarem na aldeia. Uma jornada distante, conversaram muito. E os dois discípulos não se deram conta de que ali, na pessoa do forasteiro, estava o próprio Jesus ressurreto. É importante esta história, este acontecimento, porque ele nos faz pensar também na nossa caminhada. Nossa caminhada que é feita de desilusões, de frustrações, mas também de conquistas, de vitórias e de realizações. Como estava acontecendo com os dois caminhantes para Emaús. Eles tiveram uma expectativa que não aconteceu. Voltaram para casa desiludidos, até mesmo frustrados. Iam retomar a vida normal deles, porque em tudo aquilo que eles acreditaram não se realizou. Mas o forasteiro se apresenta na caminhada deles e começa a fazer com que eles percebam que aquela história que eles viveram tinha algo que eles ainda não haviam percebido. Quando chegaram então na aldeia, os dois discípulos convidaram o forasteiro para entrar na casa deles. E no momento da refeição, o forasteiro tomou o pão e partiu. E fez da mesma forma que Jesus fizera muitas vezes. Aí eles reconheceram que era Jesus ressurreto que estava com eles. Essa história nos diz que Jesus se aproxima da nossa caminhada. Às vezes a gente não percebe, não vê, mas Jesus está caminhando conosco. Está nos ajudando a compreender os dilemas da vida. Está nos ajudando a compreender que há valores e que há perspectivas que nós não percebemos na nossa humanidade, mas que com uma espiritualidade desenvolvida, nós podemos perceber a presença de Deus, a presença de Jesus na nossa caminhada. Que assim seja com você. Observe que Deus está presente na sua vida, porque Ele o ama. Que Deus te abençoe.